sócio há 13 anos, o Rony, né? O Celso Ares Brito e o Pedro sócio, e nós fizemos terapia por 5 anos com a mesma psicóloga. E ela falava que ia desenvolver, a tese de mestrado dela seria baseada na gente, para entender como dois perfis, duas personalidades tão distintas davam todo certo. Eu tenho a resposta. Primeiro é saber lidar com diferenças, e o segundo é lealdade. A partir do momento que a gente tem esses dois pontos, a gente constrói. Quando a gente tem diferenças, a gente complementa. Né? E trabalho até mesmo com o ego também. A gente sabe muito que fala a advocacia, o tal do doutor, o tal do, né, o advogado, até assisti uma palestra uma vez da Carmen Lúcia, ela quando ela falou, olha, o estudante de direito, quando chega no primeiro período, tem que mandar ele até se vestir melhor. Quando está no 10º período, até com bengala chega achando que é desembargador, já, né, aquela coisa toda. Então, existe um ego muito grande em que desde o início a gente se propôs, nós temos que quebrar isso. Nós temos que quebrar essa questão de doutores, né, para aproximar, até porque o direito em si é afastado da sociedade. A gente deve começar a aprender direito, é um ensino fundamental, direito do consumidor, constitucional, né? A gente sabe que isso não acontece. Mas eu ponderei, fiz essa analogia para trazer a complementação entre a advocacia, né, o advogado e o contador, principalmente quando você atua na área empresarial. É essencial essa complementação. E não há um diferencial, ele fica muito bem caracterizado quando há a sinergia. E a gente teve essa experiência lá atrás, a gente começou no escritório, eu comecei, né, no anel rodoviário ali, numa salinha, numa fábrica que meu tio, meu padrinho tinha, e aí o Anderson Vasconcelos, a Albina conhece, né, ele era cunhado do meu tio, à época, falou, não, vamos te levar para a minha comunidade. Eu fui à vontade, não cobrou um centavo contado por significativo, porque o que ele fez, né, para a gente, eu falo que muito pai com filho. De apoiar e ver que a gente tinha vontade, queria, né, caminhar, até porque hoje aqui, mas ele não foi feliz, próximo teve. Então, nós nascemos praticamente dentro de uma comunidade. E a parceria nossa, ela sempre se deu, né, com direito e a contabilidade. Bom, dito isso, primeiro bem-vindos e muito obrigado, é um prazer. Aqui não é até uma terminologia que o Valdomiro me ponderou até antes de vir para cá fora. Ter um escritório é muito ultrapassado, né, em que se pensa naquele ato de escrever um local para se escrever. E aqui a nossa proposta está muito além disso, até na linha de que, quando vocês entram nas paredes de Otônio, mas sem menção a escritório de advocacia, porque aqui a proposta é que seja muito mais, muito além. Seja um local de debate de ideias, de proposições, de relacionamento, né, de outro, até porque não faz sentido ter um auditório, ter uma sala de reunião legal, sem ter pessoas. Se a gente não tiver pessoas pessoas de qualidade que queiram construir, é melhor fazer o home office todo mundo, muito mais confortável e bom. Né? Então, dentro disso, eu vou passar brevemente aqui, só um pouquinho do breve vídeo do escritório. E apresentar, uma breve apresentação, a nossa proposta desde sempre. Nós temos 14 anos, vamos para 14 anos de sociedade, sempre uma atuação focada na empresa e no que a gente chama de full service empresarial, né, abrangendo, dando à empresa todo o arcabouço jurídico necessário, tanto na parte consultiva quanto na parte contenciosa, né, dentro disso direito administrativo, societário, contratual, trabalhista, propriedade intelectual e o tributário, tendo, né, profissionais de cada uma dessas áreas
para atender a empresa. Bom, aí, desde o início a gente se propôs, nós temos que apresentar um novo conceito de advocacia. O que é esse novo conceito? Acho que a gente criou o lema antes mesmo de entender como que nós iríamos propor esse novo conceito. Mas depois de muita reflexão, muito caminhar, a gente viu que, primeiro, foi falado aqui, a questão da confiança. O nosso produto é a confiança. Nós vendemos, apesar de ser visto, não adentrando na questão conceitual do produto e serviço, mas a gente vê que antes de qualquer coisa, vamos entender bem, que o cliente ele chega, ele precisa de proteção. Antes de qualquer coisa, ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir acolhido, porque ele chega com um problema, ou com um potencial problema. Aí a gente pega desde um caso de direito de família, que não é a nossa área de atuação, em que a pessoa está trazendo, está expondo a vida dela em um grau um grau emocional significativo, e tudo que ela quer é ser abraçada e sentir que ela está protegida. Assim como o empresário também precisa da segurança. Da segurança de quê? É pressuposto do empreendedorismo, do se empreender, o risco. Óbvio que é. O empresário não sabe que ele corre risco, mas existe a margem desse risco. Então, acho que um papel do advogado, e também de forma conjunta do contador, é abranger a margem desse risco, para que não tenha amanhã ou depois uma ocupação de 18 milhões, uma execução de 18 milhões. O empresário tem que saber, se eu fizer esse contrato, eu tenho um risco entre 10 e 20. O risco não pode chegar a 100 depois. Então, isso é o quê? Isso é confiança, isso é segurança. Como que a gente proporciona? Confiança, perspectivas e interesses do cliente são colocados em primeiro lugar, o que permite a construção de relacionamentos duradouros com base na confiança e, como eu disse inicialmente, lealdade. Nossa base está na lealdade, que é algo que aproximou muito nós do Valdomiro também. Excelência e inovação. A busca da excelência está presente em todos os atos da equipe. Isso inclui a adoção de novas tecnologias e métodos inovadores para melhorar a eficácia e eficiência do serviço. É fato que não adianta a gente reclamar do ChatGPT. A gente tem que buscar como utilizar essas ferramentas, como utilizar a tecnologia. Ela já está aí. Então, não adianta aquela linha do taxista reclamando do Uber. A evolução está aí, a gente tem que aderir. Não entregar para ele e perder qualidade, mas trabalhar na linha de como nós podemos conseguir utilizar as ferramentas para prestar um serviço de excelência. É até um dos pontos que eu acho que depois é interessante a gente propor um debate, ou trazer até uma roda de conversa, um brainstorming de ferramentas que possam nos auxiliar como contadores, como advogados, e debatê-las, trazer até mesmo um profissional de TI, trazer isso para a discussão, porque está acontecendo. Tem um cliente que brincou comigo e falou: eu preciso fazer um curso sobre ChatGPT. Na hora que você concluir seu curso, o ChatGPT não existe mais. O que a gente tem que aprender, na verdade, é como lidar com essas ferramentas, e não o curso em si. E aí, para isso, a gente precisa desse debate contínuo, e é uma das principais proposições do escritório, de trazer olhares distintos, um técnico informático, um especialista, um contador, o advogado, o administrador, enfim, juntar todo mundo, fazer essa troca de ideias e perspectivas. A especialização, a equipe é composta de especialistas de cada uma das áreas demandadas pelo cliente, subdivididos em setores com base na área do direito, como no tipo de serviço a ser prestado. Hoje nós temos dois grandes setores que a gente atribui, que é o contencioso, que eu brinco que é quando já pegou fogo, que a gente entra para apagar incêndio, ou seja, reduzir prejuízo, reduzir dano, e aquele que eu mais gosto, que está mais ligado também à contabilidade, que é o consultivo. O consultivo é onde você realmente economiza, onde você realmente gera ganho para o seu negócio. Quando há uma judicialização, a menos que seja preventiva, mas ela impõe já a existência de um prejuízo. Eu brinco muito não só com meus clientes, mas com a parte contrária, quando eu saio de uma mesa de negociação, eu falo: olha, o acordo é o melhor caminho, porque existem duas partes que ganham no processo, os dois advogados.
né? Porque os clientes em si eles vão gastar emoção, gastar dinheiro, gastar tempo e não, né? Eles vão ficar disputando para quem perde menos, mas já perderam. E o foco no cliente, o foco em entender a necessidade, objetivo específico de cada cliente, o que permite fornecer soluções jurídicas personalizadas e alinhamento ao seu negócio. Citar um exemplo, nós temos um cliente de WMS, né, que é um sistema de depósito em que existem demandas judiciárias. Como eu conseguiria ser tradutor para um juiz da demanda judicial se eu não souber e conhecer a fundo o que é um sistema? Então, quando nós iniciamos o trabalho com eles, a primeira coisa que eu falei, olha, 2 dias aqui eu quero especialista de produtos, você vai me dar uma aula, eu preciso saber tudo sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Se eu pensar só no direito, eu não consigo fazer essa tradução, eu não consigo explicar que o WMS não é um software de prateleira como o Windows, que você vai lá, coloca o CD, antigamente, hoje ninguém vai CD, vai lá, coloca um CD e instala. Tem todo um sistema de implantação e assim também, nós temos uma multinacional japonesa, fabricante de mamógrafos de raio-x. Ano a ano, eu e a equipe, a gente passa por um treinamento com os especialistas de produtos deles para entender efetivamente. Se eu não entender o negócio do meu cliente, eu não consigo. Se eu pensar somente no direito, eu não consigo prestar excelência. E essa é uma das nossas propostas. Aqui é o nosso time. Nosso propósito: se tornar o principal escritório empresarial de Minas Gerais até 2030. Tá? Como? Em 4 pilares: desenvolvimento de parcerias, que é isso que a gente está fazendo aqui. Olhar além do direito, mais uma vez, é o que nós estamos fazendo aqui, é o que a gente fez ano passado, o que a gente fazia até um pouco antes da pandemia também, que era um ciclo de palestras, ciclo de debates, em que a gente não falava de direito, falava de negócios, falava de perspectivas, e dentro disso, a gente propõe o nosso crescimento. Investir em pessoas, não tem como crescer sem pessoas que tenham valores semelhantes. Acho que, mais uma vez, isso foi um dos pontos que nos uniu ao Valdomiro. Acho que tem que ressaltar o Dr. Dilon, da primeira empresarial. Ele foi a pessoa que mais referenciou o Valdomiro, ponderando desde a origem, do que ele conquistou, da vontade e o fato de conseguir somar experiência com a juventude do brilho no olho, no fazer acontecer isso, essa reunião entre vocês. Tem que ter brilho no olho para fazer isso acontecer, tem que ter vontade, tem que ter. Se não tiver isso, não acontece. Então, a união de valores, pessoas com valores semelhantes, ela é essencial. A gente não cresce, principalmente nós prestadores de serviço, sem agregar pessoas com valores. E não necessariamente no direito, mas em muitas áreas. Fomentar negócio e propor soluções. Nós temos uma parceria, encerramos um pouco tempo, até por eles começarem a expandirem para outros escritórios de advocacia, que eu não caberia pela questão da exclusividade, mas assim, nós tivemos um relacionamento de 11 anos com a contabilidade, em que nos ensinaram muito, até mesmo trazer um conceito de gestão para o tipo de serviço de profissional autônomo que nós somos, tanto a advocacia quanto a contabilidade, A gente tem ainda aquela perspectiva de profissional. Eles falavam o seguinte: olha, se o cliente pedir uma pizza, ele precisar de uma pizza, nós vamos trazer uma pizza para ele. Nós não vamos falar que nós somos contadores do advogado e para ele procurar em outro lugar. Não. Quanto mais a gente propõe de solução, mais dependente, mais necessário a gente se torna. E isso muito mais além do direito da contabilidade. Bom, já indo para a conclusão, que é uma frase assim: não basta entender o direito sem compreender a fundo o negócio dos nossos clientes. Esse é o nosso desafio: converter burocracia em resultados célebres e de excelência. Muito obrigado e bem-vindos à casa de vocês. Bem-vindo.